De que a crise se instaurou no Brasil, ninguém tem a menor dúvida. O grande problema está na definição de quem é culpado, mas tenho minhas dúvidas de que isso resolva. De que adianta definir culpados se não são devidamente submetidos à lei, ou melhor, são mais bem submetidos à lei do que os ladrões menores que penam nos presídios à espera de um julgamento ou de progressão de pena. Esses não conhecem bem a lei, ou se conhecem, são revoltados, não só por instinto, como diriam alguns, mas por autodefesa de uma sociedade que despreza os verdadeiros valores humanos, dando conforto a grandes criminosos e ambiente fétido aos que não podem pagar. Definir os grandes culpados pela calamitosa situação em que vivemos é muito complicado, porque vai mexer com grandes feudos, grandes nomes, grandes famílias. Não será como pegar um long play e tirar o lado A virando para o lado B. Será como um bebê que se divertirá balançando o seu chocalho com toda a força, fazendo um verdadeiro terremoto na história recente e passada do nosso país. Para definirmos direitinho os culpados, temos que começar em 1500, mas isso eu não vou fazer. Serve pelo menos para dizer que a corrupção no Brasil sempre existiu, que houve momentos de tomada de consciência e de diminuição dessa mesma corrupção. Mas o poder inebria, e não raro, quem acende esquece de suas origens ou simplesmente acha legal inverter o lado do disco, como se o mundo fosse discoide e não esférico. Quem tinha poder perde tudo ou faz pacto de adesão. Quem ganha domina e faz o que quer. E se o disco vira, quando vira, o que muda é pouco. Nomes e discursos talvez. Na prática, um lado desconstrói o outro, não dá continuidade ao que é bom e dá uma reciclada redentora em tudo o que interessa. Então definir culpado ajuda muito pouco. Raramente eles pagam pelo que fazem e sempre tem como dividir a culpa, sobretudo se não for aliado. Acordo daqui, factóides dali e tudo continua na mesma balada. Peço sua licença para ser um pouquinho transcendental, mais do que de costume. Temos representantes em todas as religiões possíveis e imagináveis, em todas as esferas de poder. O que será que a religião dessas pessoas diria se elas fossem menos influentes e se realmente se submetessem aos preceitos que pregam? Pausa para meditar. O que acontece no Brasil não é uma ausência pura e simples de brasilidade, que a educação sozinha possa resolver, mesmo porque a educação que se aplica é fruto do pensamento do dominador sobre o dominado. Nossos alunos não são pouco preparados por acaso, não são obrigados a trocar o desenvolvimento psicomotor pelas letras mais cedo, por acaso. Não são internetizados, robotizados ou mesmo alienados por acaso. Como também não é por acaso que o professor sabe tudo de Montessori, Piaget, Perrenu, Paulo Freire, mas tem dificuldade de lidar com uma classe de alunos. Como não é em vão que os defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente só acham direitos, mas esquecem que há deveres também para o menor. Não é suficiente dizer que o pai tem que pôr o filho na escola. Deve ser obrigatória a ida do filho à escola. Mas se ele não vai, vamos buscar alternativas com psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, psicopedagogos e acabamos por formar que tipo de adulto? Que tipo de profissional? Abre-se uma verborragia psicopedagógica onde, na maioria das vezes, ela não se faz necessária. Falta o exemplo do adulto, em casa e fora dela.
tem tanto professor para conseguir a simpatia de seus alunos e se colocando no lugar de coleguinha deles. Se ele não se respeita, como quer ser respeitado? Como ensinar para 30, 40, 50 alunos quando ele próprio tem dificuldade de entender o que vai ensinar e a abordagem que vai tomar? E se o professor se garante, precisa ficar atento à direção, ao ECA, às reclamações dos pais, ao percentual de aprovação que não começou com ele, mas que ele tem que levar adiante para se manter empregado. Definitivamente, como está, a educação não é resposta. Mas então, qual é a resposta? A religião? Se fosse, como disse anteriormente, pessoas importantes e religiosas não estariam envolvidas em tanta corrupção, quer aparente, quer velada. Então qual seria a solução? Talvez esteja contida na máxima de amar o seu próximo como você ama a si próprio. Mas isso exige muita, mas muita educação dentro de casa. Frederico Carvalho, para a TV Ponto de Vista.